Verdade e Vida. Capítulo 69. Comunicações. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um podcast. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Meus queridos amigos, que considerações relevantes do nosso benfeitor Emmanuel. Porque, sem sombra de dúvidas, um dos grandes problemas ainda enfrentados por todos nós no que tange às comunicações com o plano espiritual é exatamente no que abordar, no conteúdo e no objetivo dessas comunicações. O que eu devo abordar, conversar, esperar e almejar de um intercâmbio com o plano espiritual. A doutrina lindamente nos esclarece que o objetivo dessas comunicações é sempre o bem, é sempre buscar a caridade, fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. O objetivo essencial das comunicações é o aprimoramento moral do ser humano. O problema é que grande parte da humanidade não busca os espíritos para isso, para o seu próprio aprimoramento espiritual. Mas ainda veem nos espíritos aqueles que podem trazer-lhes informações do futuro, trazer-lhes informações sobre os seus interesses, suas particularidades do dia a dia, para almejarem fortunas, para o comércio, utilizando a mediunidade em benefício próprio. Lembremos que foi exatamente por esta razão, por este uso equivocado da mediunidade, que Moisés proibiu a comunicabilidade com os espíritos. Não foi o fato de a comunicação ser proibida por ser algo ruim ou indevido,
Moisés era médium de efeitos físicos e muito bem utilizava a sua faculdade mediúnica, mas foi exatamente porque a humanidade ainda não sabia bem utilizá-la, ainda não sabia o que esperar com a mediunidade ou esperar da mediunidade. A doutrina espírita ela é muito lúcida e muito clara em relação a isso. Tudo aquilo que Moisés no passado condenou, a doutrina espírita também condena. As pessoas que buscam então as comunicações para a satisfação do seu egoísmo e não buscando um fim edificante, pode e muito provavelmente será influenciado por espíritos infelizes. Porque a partir do momento que você busca a espiritualidade com essa finalidade não positiva, os espíritos elevados não vão estar ali. Eles vão se afastar e vão deixar os homens sozinhos com os seus interesses e com aqueles espíritos que, igualmente como ele, são imperfeitos, inferiores e buscam ocupar a sua vida com esses interesses menores do mundo material. A humanidade precisa despertar para realmente bem entender a mediunidade. Tantas críticas, tantas discriminações que a doutrina espírita sofreu durante os séculos, deveu-se exatamente a isso. Hoje, quanto mais nós estudamos sobre a doutrina espírita, mais nós percebemos o quão bela e caridosa ela é, porque ela nos mostra que as comunicações com o além podem sim nos trazer um grande alento ao coração, quando servem para elevar a nossa alma. Quando nós temos a oportunidade de receber uma mensagem dos nossos entes queridos, de saber que aquelas pessoas que nós tanto amamos aqui no mundo material, que essas pessoas encontram-se vivas, trabalhando, crescendo, evoluindo, isso é maravilhoso. Isso alivia a saudade e a dor do nosso coração. Mas, como diz o benfeitor na passagem, é inaceitável que nós obriguemos quem nos serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que nos dizem respeito, ou seja, fazer deles pessoas que vivem à nossa disposição para nos falarem, nos orientarem sobre a vida material. Eles até podem fazê-lo uma vez ou outra pelo amor e pelo carinho que eles nos têm. Mas nós os buscarmos unicamente com esse objetivo, com esse propósito de exclusividade, no sentido de alguém estar ali o tempo todo à minha disposição, é como diz Emmanuel, abre larga porta ao engano. Porta ao engano, porta aos malfeitores, que certamente vão se aproximar de nós para nos mistificar, para nos prejudicar, para fazer com que nós, mais cedo ou mais tarde, entremos num processo de depressão, infelicidade, ansiedade, angústia. E as comunicações não têm esse objetivo. Por isso, não podemos crer em todo espírito, mas precisamos saber e provar se eles são de Deus, qual o conteúdo construtivo da sua mensagem. Não me importa saber a identidade do espírito, mas me importa saber a essência das palavras que ele nos traz, porque é pela essência das palavras que nós conseguiremos saber se eles são verdadeiramente Espíritos de Deus. Até a próxima!